Embora a ciência não possa comprovar todos os eventos mencionados na Bíblia, há vários que têm sido confirmados por evidências científicas. E neste vídeo vamos explorar mais 6 eventos bíblicos comprovados pela ciência. Antes de continuar, seja bem-vindo! E se você gosta de vídeos como esse, se inscreva no nosso canal para continuar recebendo conteúdos incríveis da Bíblia Sagrada. Fato 1. O dilúvio. O dilúvio descrito na Bíblia é um dos eventos mais conhecidos e discutidos. A história conta que Deus enviou um dilúvio para cobrir toda a terra, com exceção da arca construída por Noé e sua família, que foram salvos da inundação. Embora essa história tenha sido objeto de muitos debates e questionamentos, há evidências de que um grande dilúvio realmente ocorreu em várias partes do mundo em algum momento do passado. A geologia tem mostrado que muitas áreas de terra foram cobertas por água em algum momento da história. Há evidências geológicas e arqueológicas que mostram que a água já cobriu vastas áreas de terra, e muitos animais foram enterrados em camadas de sedimentos e rochas. Essas evidências sugerem que houve um evento catastrófico que causou a inundação de áreas extensas, possivelmente em um único evento. 2. A destruição de Sodoma e Gomorra. A história da destruição de Sodoma e Gomorra é outra narrativa bíblica que tem sido objeto de muitos debates e questionamentos. No entanto, evidências arqueológicas sugerem que as cidades realmente existiram, e que foram destruídas em algum momento da história. Escavações arqueológicas na região mostraram que as cidades foram destruídas por uma grande explosão, possivelmente causada por um terremoto ou por um ataque militar. Além disso, evidências de fogo foram encontradas nas ruínas, o que sugere que as cidades foram queimadas. Essas descobertas corroboram a história bíblica da destruição de Sodoma e Gomorra. 3. A queda de Jericó. A queda de Jericó é um evento bíblico que ocorreu no livro de Josué, do Antigo Testamento. A narrativa bíblica conta que a cidade foi conquistada pelos israelitas após uma série de circunvoluções ao redor dela durante 7 dias. Seguida por um toque de trombetas e um grande grito que fez as muralhas de Jericó caírem. Embora seja difícil verificar a veracidade da narrativa bíblica em si, existem evidências arqueológicas que confirmam que Jericó era uma cidade amuralhada durante a época em que Josué teria liderado a conquista. Evidências arqueológicas também indicam que a cidade foi destruída por um incêndio nessa mesma época. Em 1952, uma expedição liderada pelo arqueólogo britânico Kathleen Kenyon descobriu os restos da cidade antiga de Jericó e suas fortificações. Essas fortificações consistiam em 2 muralhas, uma dentro da outra, com um espaço de cerca de 2,5 metros entre elas. A muralha externa tinha cerca de 4 metros de espessura e 4,5 metros de altura, enquanto a muralha interna tinha cerca de 1,8 metros de espessura e 7,5 metros de altura. O mais surpreendente é que as evidências arqueológicas indicam que as muralhas da cidade foram derrubadas, e não caíram como resultado de um terremoto, como se acreditava anteriormente. 4. A existência do rei Davi. A existência do rei Davi, um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento, foi comprovada por meio de evidências arqueológicas. Antes da descoberta da estela de Tel Dan, a existência de Davi havia sido questionada por alguns estudiosos, que argumentavam que ele não era mais do que um personagem mítico. A estela de Tel Dan, descoberta em 1993, é uma inscrição em aramaico que comemora a vitória de um rei arameu sobre 2 reis inimigos. A inscrição faz referência ao rei de Israel e à casa de Davi, confirmando a existência de um rei de Israel chamado Davi. A estela foi datada do século IX a.C., o que a torna contemporânea ao reinado de Davi, que teria governado entre o final do século XI a.C. e o início do século X a.C. 5. A queda de Babilônia.
A queda da cidade de Babilônia foi um dos eventos mais importantes da história antiga, e sua descrição é encontrada em várias fontes históricas, incluindo a Bíblia. De acordo com a narrativa bíblica, Babilônia foi invadida e conquistada pelos persas liderados por Ciro, o Grande, em 539 a.C. A arqueologia tem sido uma ferramenta importante para confirmar a veracidade desses eventos históricos, e a queda de Babilônia não é exceção. Várias escavações arqueológicas foram realizadas na região, e os resultados confirmam a narrativa bíblica. Entre as evidências encontradas estão as inscrições cuneiformes que registram a conquista de Babilônia pelos persas. Um dos mais importantes é o cilindro de Ciro, um cilindro de argila encontrado em 1879, que é considerado a primeira declaração de direitos humanos da história. O cilindro descreve a conquista de Babilônia por Ciro e sua política de tolerância religiosa e cultural. Outras evidências arqueológicas incluem a descoberta de fortificações militares construídas pelos persas, evidências de incêndios e saques, e a presença de artefatos persas em Babilônia após a conquista. 6. A crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus é um dos eventos mais conhecidos da história e é um ponto central da narrativa bíblica do Novo Testamento. A Bíblia descreve como Jesus foi preso, julgado e condenado à morte por crucificação pelos romanos sob o governo de Pôncio Pilatos. A historicidade da crucificação de Jesus foi questionada por alguns estudiosos ao longo dos anos. No entanto, várias evidências históricas e arqueológicas confirmam a veracidade do evento. Aqui estão algumas delas. O historiador judeu do século I, Flávio Joséfo, menciona a crucificação de Jesus em sua obra Antiguidades Judaicas. Joséfo escreveu sobre a crucificação de Jesus e o papel de Pôncio Pilatos na condenação de Jesus. Outro historiador romano do século I, Tácito, também menciona a crucificação de Jesus em sua obra Anais. Tácito descreve como Nero acusou os cristãos pelo grande incêndio de Roma em 64 d.C. e menciona a morte de Jesus por crucificação nas mãos de Pilatos. 3. Descoberta da ossada de um crucificado. Em 1968, uma equipe de arqueólogos descobriu uma ossada de um homem crucificado em Jerusalém. A ossada datava do século I e apresentava evidências de que o homem havia sido crucificado. Embora não haja evidências de que a ossada seja a de Jesus, a descoberta confirma a prática da crucificação na época e região em que Jesus viveu. 4. Inscrição de Pilatos. Em 1961, uma inscrição de pedra com o nome de Pôncio Pilatos foi encontrada em Cesareia Marítima. A inscrição menciona Pilatos como governador da Judéia na época em que Jesus teria sido crucificado. Gostou do vídeo? Então assista a parte 1, o link está na descrição. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Deus te abençoe.